Bem-vindos de volta ao Dentro la História, o canal para quem ama a história contemporânea. Vocês sabem, neste mês de abril de 2026, decidimos dedicá-lo à Guerra de Libertação, especialmente ao último capítulo, ou seja, aos acontecimentos de abril de 1945, ao que aconteceu há 81 anos. Começamos o mês com um vídeo dedicado à vida de Mussolini em seu último ano de existência. Depois, focamos na República Social Italiana, em suas origens, sua natureza, sua peculiaridade, seu fim. Hoje, chegamos a um tema que certamente será muito debatido também, entre vocês que nos acompanham. De fato, a Guerra de Libertação de 8 de setembro de 1943 até 25 de abril de 1945 pode ser definida como uma guerra civil? Hoje, com este vídeo, encerramos outra minissérie em andamento. Meses atrás, que justamente tratava da questão guerra civil ou não dentro da Europa ocupada pelos nazistas, com os vários movimentos colaboracionistas, com os vários estados fantoches, e chegamos a uma conclusão. Quando é que se fala em guerra civil? Vamos começar estabelecendo esses parâmetros só para entender dentro de qual contexto estamos nos movendo. Então, falamos de guerra civil quando duas partes internas de um mesmo Estado disputam o poder legítimo. Imagine uma democracia qualquer, dentro da qual uma parte política decide pegar em armas para derrubar o governo em exercício de forma violenta, ou seja, sem passar pelos instrumentos democráticos. É claro que dentro de uma guerra civil se formam dois ou mais governos. Todas as partes invocam a legitimidade, mas oferecem antes de tudo uma autonomia política e militar. O conflito, dispensa dizer, é principalmente interno. Às vezes pode haver também uma pequena intervenção estrangeira, como aconteceu na Guerra Civil da Espanha. Mas o controle das tropas e a capacidade de agir no campo, começando pela estratégia dos generais, compete exclusivamente à parte envolvida internamente. O ponto-chave de tudo isso é este: autonomia e legitimidade das partes em conflito. Se olharmos para toda a história humana, temos muitos exemplos de guerra civil. Pensem na Guerra Civil na Roma Antiga, quando Caio Júlio César atravessa armado o Rubicão e abre um pequeno, mas sangrento capítulo da história da República Tardia, no qual ele e Gneu Pompeu se enfrentam com armas em punho. Não é o único exemplo. Pensem na Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão. Nesse caso, uma parte dos Estados Unidos da América decide se separar, ou seja, sair da União por uma questão política e sociológica, também de método. Daí surge um conflito pesado, com consequências, cicatrizes dentro da sociedade americana. Cicatrizes que só seriam curadas mais de um século depois, mas que, de certa forma, ainda hoje são visíveis. Isso também é um clássico. Também se pode falar de guerra civil dentro da Revolução Russa. A guerra entre os vermelhos e os brancos, entre os bolcheviques e os mencheviques, também é um exemplo disso. Embora ali também tenha havido uma pequena intervenção estrangeira, alguns corpos expedicionários, o financiamento garantido pelas potências da Entente aos mencheviques. Mas, mesmo nesse caso, as escolhas estratégicas são perfeitamente autônomas por parte dos comandantes de ambos os lados. Por fim, já dissemos isso. A Guerra Civil Espanhola, que estourou em julho de 1936, durou quase 3 anos e viu o governo legítimo republicano enfrentando a revolta, o levante dos generais, os nacionalistas. Também lá houve intervenção estrangeira de ambos os lados. Os nacionalistas são apoiados pelos regimes totalitários de direita, especialmente pela Alemanha nazista e pela Itália fascista, além de um pequeno contingente irlandês e o apoio de Portugal de Salazar. Do outro lado, há a intervenção soviética por meio de armas, munições, conselheiros militares e o fenômeno das brigadas internacionais. Resta o fato de que a Guerra Civil Espanhola também é, de fato, uma guerra civil, pois ambos os lados em conflito não admitem um controle direto ou exercido por terceiros por parte de atores estrangeiros. Sempre e somente conta a autonomia e a legitimidade de ambas as partes. Por que esse preâmbulo? Porque precisamos entender o que aconteceu na Itália. Após 8 de setembro de 1943, quando a EJAR, a entidade radiofônica, transmite à noite o proclama do Marechal Badoglio, anunciando o armistício curto de Cassibile, a Itália se divide. Pior, a Itália é ocupada.
A Alemanha nazista, que já havia preparado uma operação de ocupação após a queda de Mussolini em 25 de julho de 1943, coloca seus planos em prática e em poucos dias ocupa grande parte do país. Mas isso não significa que o governo italiano desapareça ou deixe de existir ou que não exista mais um Estado italiano. O que será chamado informalmente de Reino do Sul é a continuação direta do Reino da Itália, com a transferência do executivo para a Apulia. Nada mais é do que a tentativa de continuar a perpetuação do poder romano por parte do monarca, ou seja, de Vittorio Emanuele III e do gabinete Badoglio. Do outro lado, o que temos? Pelo menos até o final de setembro de 1943, nada. Apenas a ocupação alemã. Mas algo muda com o nascimento, como vimos no vídeo anterior, da República Social Italiana, à frente da qual é colocado Benito Mussolini. Mas vimos isso justamente há poucos dias. A RSI não é um Estado soberano, não é um Estado que surgiu espontaneamente. Não é uma tentativa conduzida de forma autônoma pelo antigo partido fascista de voltar ao poder, armas em punho para reivindicar a legitimidade e, sobretudo, o poder diante do Estado. A RSI nada mais é do que um Estado fantoche sob controle alemão. Depende militarmente das Forças Armadas alemãs. As decisões políticas fundamentais estão subordinadas aos desejos da Alemanha. O próprio território não está sob o controle direto da RSI. Parte do território italiano, aliás, é cedida à Alemanha. Pensem no Friuli, na Venezia Giulia, na Istria, na região de Belluno, no Trentino, no Alto Adige. São todas áreas que são anexadas ao Reich alemão. Portanto, a RSI não tem nenhuma autonomia, nenhuma capacidade de se apresentar como um Estado legítimo e autônomo. Dentro da RSI, no território nominalmente submetido à RSI, mas na realidade ocupado pelos alemães, desenvolve-se o movimento partigiano. Um movimento muito heterogêneo, composto por formações que respondem a diferentes partidos, a diferentes comandantes, que atuam em territórios muito distintos, mas é um movimento que tem um objetivo claro. Através da luta contra o ocupante estrangeiro e seus fantoches, ou seja, a RSI, busca restabelecer um Estado italiano livre e independente. Nisso, o movimento partigiano se conecta naturalmente ao governo legítimo do chamado Reino do Sul e aos aliados que já desembarcaram. Primeiro na Sicília, ainda no verão anterior. Depois, a partir do restante da península, para subir em direção ao norte e favorecer a libertação. Por isso se chama Guerra de Libertação. São características típicas e distintivas. Se tivesse sido uma guerra civil, não teríamos visto o nascimento da RSI subordinada aos desejos de Hitler. Não teríamos visto algo inexistente surgir apenas graças à vontade de um ditador estrangeiro. E provavelmente também não teríamos visto o movimento partigiano. É verdade que dentro das Forças Armadas da RSI, italianos lutaram contra outros italianos. Mas como as coisas realmente aconteceram? Os Repubblichini, como são chamados informalmente os soldados da República Social Italiana, operavam dentro de um sistema de ocupação estrangeira. Além disso, eles nunca atuavam na linha de frente, mas apenas em operações atrás das linhas, como varreduras, policiamento, represálias e repressão. Os Repubblichini eram formalmente subordinados aos interesses alemães. Eles não tinham nenhuma autonomia, nem mesmo no âmbito puramente militar, nem de manobra. Então, como é possível definir um confronto entre duas Itálias equivalentes? O Reino do Sul, a partir do final de 1943, começa a reorganizar forças armadas autônomas, também estas com papéis secundários, baseadas nas antigas unidades. Essas unidades que conseguiram escapar da captura, da destruição, do desarmamento por parte dos partisãs, dos alemães, e que são rearmadas principalmente com material americano ou inglês, e que contribuem de forma colateral para a libertação. Não se pode falar de um confronto entre duas Itálias equivalentes. Se fosse assim, as forças da RSI e as do Reino do Sul teriam se enfrentado, pelo menos em uma ocasião, em campo aberto, em batalha campal. Não foi assim. Ao contrário, por exemplo, da Guerra Civil Espanhola, em que republicanos e nacionalistas se enfrentaram e lutaram em várias ocasiões, às vezes até com a participação direta das potências estrangeiras envolvidas. Mas, principalmente, ocorreram confrontos entre republicanos e nacionalistas.
Aqui, porém, os confrontos são marginais, são de retaguarda. As forças da RSI agem apenas contra a guerrilha, os partisans, que não são tropas regulares, embora depois tenham sido assimilados às tropas regulares. Não pode haver uma verdadeira guerra civil se um dos lados não é soberano, mas completamente dependente de uma potência ocupante. Em outras palavras, como se pode definir como guerra civil se um dos dois estados beligerantes não é legítimo, não surgiu de forma espontânea, não é autônomo, não é capaz de manter uma vida própria, não é nem mesmo capaz de manter um mínimo de integridade territorial? Como se pode falar em guerra civil se uma parte do país envolvido nessa suposta guerra civil está ocupada por um governo estrangeiro, por uma potência estrangeira com suas próprias forças armadas, contra as quais os cidadãos pegam em armas para se rebelar? Estes são princípios, questões básicas em nosso raciocínio. É preciso dizer que alguns historiadores, ao longo dos anos, quase quiseram reescrever a história da Guerra de Libertação, falando de guerra civil, afirmando uma espécie de tripla dimensão do conflito. Há uma guerra patriótica contra o nazismo, uma guerra de classes, ou seja, uma dimensão social e política, e, por fim, a guerra civil entre italianos, falando simplesmente dos confrontos entre partisans e forças da RSI. Mas tudo isso não é absolutamente sustentável, porque falta um princípio. O princípio de autonomia por parte da RSI. A resistência, por exemplo, por mais que fosse fragmentada, por mais que fosse organizada em formações muito distantes umas das outras, tanto geograficamente quanto em nível cultural e político, gozava de uma legitimidade moral, além de política. A resistência, de fato, tinha o imprimatur de uma possibilidade de combate garantida também pelo Reino do Sul. Muitos comandantes partigianos eram ex-oficiais do Reino da Itália, do Exército Real. Outros comandantes partigianos haviam sido políticos antes do fascismo ou atuaram na clandestinidade durante o fascismo. Isso mostra como, de fato, as formações partigianas, embora teoricamente irregulares, tinham sua própria dignidade e autonomia, algo que as formações republicanas não tinham. O conflito não pode ser definido entre aspas, irmãos iguais. Há outro aspecto a ser considerado. O recrutamento das forças combatentes era muito diferente. O recrutamento dos partisans era basicamente voluntário. Os partisans nunca convocaram para o serviço militar, até porque não podiam. As pessoas iam lutar com os partisans, porque acreditavam em uma causa. O Reino do Sul, com sua própria legitimidade, com um governo autônomo, além do reconhecimento internacional, também tinha a capacidade de convocar para as armas de forma autônoma. As forças republicanas, por outro lado, baseiam-se essencialmente em 3 fatores diferentes. O primeiro fator é o fator ideológico. Alguns dos integrantes, principalmente as bandas negras, são fascistas. São os herdeiros ou os remanescentes das formações da milícia, que era o corpo armado do Partido Fascista durante os 20 anos. Outras formações são recrutadas à força. São publicados vários editais de convocação para as armas, ameaçando, em caso de não comparecimento, a execução. Tudo isso mostra como a adesão realmente espontânea às Forças Armadas Republicanas era mínima, marginal. Há um terceiro argumento a ser abordado: o dos IMI, internados militares italianos. Aquelas centenas de milhares de soldados capturados pelos alemães, desarmados pelos alemães e deportados para a Alemanha, para campos de prisioneiros. Vários oficiais que haviam decidido se alinhar com Mussolini, ou de qualquer forma ao lado dos alemães, percorreram os campos de prisioneiros para convencer as tropas ali detidas a irem lutar novamente por Mussolini. A resposta, como já vimos outras vezes, foi praticamente unânime. Vejo pouquíssimos atraídos pelas promessas de liberdade, de comida melhor do que a da prisão e pela possibilidade de vestir novamente um uniforme. Como dissemos, a grande maioria disse não. Exerceu uma resistência passiva, silenciosa, firme em relação a um Estado fantoche como a RSI, declarando-se, portanto, ainda súditos do Reino da Itália. Prisioneiros de guerra dos alemães, mas pertencentes às Forças Armadas do Reino da Itália. E, portanto, tomando partido, não em nível de guerra civil, mas sim de Segunda Guerra Mundial. Portanto,
não reconheciam a legitimidade da RSI como governo autêntico ao qual prestar juramento e pelo qual lutar e, eventualmente, morrer. A reação do ZIMI deveria deixar claro que não foi uma verdadeira guerra civil. Depois, há também a questão da 29ª Divisão das Waffen-SS, que antes era a Legião SS italiana. Uma unidade de combate que foi recrutada simplesmente por dinheiro e que teve, curiosamente, um número enorme de suboficiais e oficiais e, proporcionalmente, um número reduzido de soldados, devido simplesmente à desigualdade dos salários. O salário de oficial era muito mais vantajoso, motivo pelo qual, dentro da Legião SS italiana, havia muito mais oficiais do que soldados. Porque a capacidade de ser recrutado, contando com um título de estudo ou com uma experiência militar, dava a possibilidade de subir rapidamente na hierarquia. Basicamente, a Legião SS italiana, depois 29ª Divisão das Waffen-SS, nada mais era do que um exército mercenário. Chegamos então à nossa conclusão. Vimos nos outros episódios da minissérie que chamamos de Civil War, Guerra Civil, outros exemplos. Na França, após o armistício de 1940, nasceu Vichy, o Estado francês. O Estado governado pelo Marechal Pétain. Mas, ao mesmo tempo, também havia se afirmado a França livre de De Gaulle. No entanto, na França, apesar desse confronto ter sido intenso e aceso por mais de 2 anos, e depois ter continuado ainda mais. Apesar do fim inglório de Vichy, até 1944 ninguém na França falava de guerra civil. Por qual motivo? Deixo para vocês imaginarem. Porque ninguém reconheceu uma verdadeira legitimidade internacional e uma verdadeira autonomia ao regime de Vichy, que basicamente era submisso e subordinado aos desejos de Berlim. Vimos o caso da ex-Iugoslávia, que se desintegrou em várias formações diferentes. Os Ustasha e os Domobranci, ao lado dos nazistas. As formações partisãs de Tito, mas também as formações dos Chetniks, do general Mihailovich. O que poderia parecer um quadro de guerra civil é, na verdade, mais um quadro de guerra étnica e de princípios. Mas até hoje, em nenhum dos estados da ex-Iugoslávia se recorre à noção de guerra civil para o que aconteceu entre 1941 e 1945. E deve haver um motivo para isso. Vimos exemplos no norte da Europa, na Dinamarca, onde também o governo dinamarquês permaneceu formalmente no poder por muito tempo, com até mesmo o embaixador em Washington desobedecendo às ordens, entregando a Groenlândia e a Islândia, por um certo período, à administração americana. Ou o exemplo norueguês, aquele primeiro entre todos os colaboracionistas, Vidkun Quisling, um nome que se tornou símbolo do colaboracionismo. E mesmo assim, nesse caso, os noruegueses não falam de guerra civil. Apesar de Quisling ter o apoio de suas legiões de fiéis e apesar de alguns noruegueses terem ficado do lado dos invasores alemães. Mas ainda poderíamos falar sobre isso, falando de Leon Degrelle, na Bélgica, ou da Legião Flamenga, ou ainda dos colaboracionistas na União Soviética. Nos Estados Bálticos, na Ucrânia, poderíamos até falar do Monsenhor Józef Tiso, o padre católico colocado como chefe do primeiro estado fantoche nazista, a Eslováquia. Em nenhum desses casos se fala em guerra civil. Então, por que na Itália, por muito tempo, e ainda hoje, se ouve essa expressão, guerra civil? É simplesmente uma tentativa de colocar no mesmo nível quem lutou pela liberdade, sofreu pela liberdade, morreu pela liberdade. Quem aceitou até mesmo a prisão duríssima nos campos alemães pela liberdade, com aqueles poucos que, por interesses diferentes, seguiram um regime fantoche. Tenta-se colocar no mesmo patamar situações muito diferentes, mas se olharmos bem, observando com muita atenção o que é a história, em todos os seus detalhes, em todas as suas facetas, percebe-se que não foi uma verdadeira guerra civil. Queremos resumir os motivos? Antes de tudo, o fator decisivo foi uma ocupação estrangeira. Não houve uma tentativa armada por parte do Partido Fascista de derrubar o governo. Se a RSI tivesse surgido depois de 25 de julho de 1943 de forma autônoma, tentando libertar imediatamente Mussolini, que havia sido deposto, desencadeando um conflito interno no Reino da Itália, então poderíamos falar, sim, de guerra civil. Mas não foi assim.
Depois, como dissemos, a RSI não era um sujeito autônomo, não era em nenhum aspecto. Estava sempre subordinado aos alemães, fosse por motivos estritamente militares, fosse por motivos políticos, até mesmo por motivos econômicos e diplomáticos. Não havia nenhuma margem de autonomia. Por fim, o conflito entre as partes. Não presumia a vontade da RSI de tomar todo o território nacional e moldá-lo ao seu próprio gosto. Até porque parte do território nacional ou estava sob controle dos aliados, ou pior, havia sido cedida pela R6 ao controle total, 100% alemão. Era apenas uma luta pela sobrevivência da R6 como Estado fantoche. O verdadeiro objetivo, por parte do Reino do Sul, dos partisãs, dos aliados, era a libertação nacional. Então, hoje, mesmo que ainda haja alguém que repita essa história de guerra civil, mas apenas simplesmente para tentar dar sustentação a uma tese capenga. O simples fato de que italianos tenham lutado contra outros italianos não é suficiente para definir o que aconteceu entre 8 de setembro de 1943 e 25 de abril de 1945 como uma guerra civil. Foi uma guerra de libertação. Uma guerra de libertação contra um ocupante que havia escolhido se cercar, se apoiar em lacaios locais, que não eram livres. Eles eram simplesmente escravos das circunstâncias e do próprio ocupante. Não havia autonomia. Não houve uma verdadeira guerra civil. Não houve. E não se pode falar de uma guerra civil, de forma alguma. Eu sei. Sempre haverá alguém que tentará negar a evidência e apresentar teses e discussões em sentido contrário. Querem tentar? Façam isso. Podemos até discutir sobre isso. Por que não? O fato é que hoje eu trouxe para vocês alguns elementos. Elementos claros, elementos inquestionáveis, sobre o motivo pelo qual não podemos falar de guerra civil. Por hoje, vamos parar por aqui. Mas a nossa minissérie dedicada à libertação não termina aqui. Daqui a alguns dias, vamos abordar outro tema. Um tema ligado ao nascimento da República. Mas não vamos falar do referendo de 2 de junho de 1946. Vamos falar de um evento que lançou as bases e fincou as raízes da Itália democrática, para o retorno da democracia ao nosso país. Talvez vocês já tenham adivinhado. Mas não vou contar mais nada. Nos vemos no próximo episódio da nossa minissérie.